Escute com atenção. Você está morrendo e nem percebe. Não falo da morte do corpo, porque essa chega para todos mais cedo ou mais tarde. Falo de algo muito pior. A morte da sua capacidade de criar. Cada dia que passa, preso na crença de que você é apenas carne e osso. Apenas matéria sólida caminhando por um mundo que você não pode mudar. É um dia em que sua verdadeira natureza se apaga um pouco mais. E o mais trágico é que te ensinaram a pensar assim. Te convenceram de que você é pequeno, limitado, incapaz. Por quê? Porque um ser humano que desconhece o próprio poder é fácil de controlar. Mas existe algo que nunca te contaram. Algo que mudaria absolutamente tudo se você conseguisse enxergar. Você não é um corpo que tem consciência. Você é consciência se manifestando como corpo. E essa diferença muda tudo. Deixe-me te contar uma história que você provavelmente nunca ouvirá em uma universidade, em um livro-texto ou em qualquer programa de TV. É a história de um homem que entendeu essa verdade antes de quase todo mundo. Um homem cujo trabalho foi enterrado, silenciado e apagado dos registros porque o que ele descobriu era perigoso demais para o sistema. Seu nome era Dr. Amit Kushi. E o que ele revelou não era apenas uma teoria. Era uma forma completamente nova de entender quem você é e do que você é capaz. Mas antes que você compreenda o trabalho dele, precisa estar disposto a soltar algo. Precisa abandonar a maior ilusão que já te venderam, a ilusão de que você está separado do mundo ao seu redor. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante das suas circunstâncias? Quantas vezes acreditou que o que te acontece está totalmente fora do seu controle? Doenças, dinheiro, relacionamentos, oportunidades. Tudo parece chegar ou ir embora sem que você possa fazer muita coisa, certo? Essa é exatamente a mentira que te mantém preso, porque enquanto você acreditar que é apenas um observador passivo da própria vida, continuará sendo vítima dela. Mas aqui vem o que Kushi descobriu, o que lhe custou anos de pesquisa, sua reputação e sua carreira inteira. Você não é um observador passivo. Você é o criador ativo de tudo o que experimenta. E isso não é metáfora, não é poesia. É literal, é científico, é quântico. Kushi foi um homem à frente do seu tempo, alguém que não se contentou com as respostas prontas. Estudou medicina, sim, mas também mergulhou nas tradições orientais mais antigas, aquelas que falavam sobre energia, meridianos, chi, prana. E o que ele encontrou foi algo que o Ocidente apagou há séculos. O corpo humano não é uma máquina biológica isolada. É um campo eletromagnético vivo, pulsante, em constante interação com tudo ao redor. Seu coração não é apenas uma bomba de sangue. Seu cérebro não é apenas um processador. Eles são geradores de campos eletromagnéticos tão potentes que podem ser medidos a metros de distância do corpo. E sabe o que isso significa? Significa que você está literalmente irradiando energia o tempo todo, influenciando tudo à sua volta, mesmo quando não percebe. Mas aqui está a parte que muda o jogo. Kushi não parou nisso. Ele pegou esse conhecimento ancestral e o combinou com a física quântica moderna, com os estudos sobre o colapso da função de onda e sobre como o observador altera o que é observado, e chegou a uma conclusão brutal. A sua consciência não está dentro da sua cabeça observando o mundo lá fora. A sua consciência é o campo que seu coração e seu cérebro geram. E esse campo está colapsando constantemente as probabilidades quânticas ao seu redor. Em outras palavras, seus pensamentos e emoções não são só processos internos inofensivos. São forças eletromagnéticas que literalmente selecionam qual versão da realidade você vai viver. Parece absurdo? Claro que parece, porque as verdades mais profundas sempre soam absurdas para quem ainda não está pronto para vê-las. Deixe-me explicar de forma simples.
No nível quântico, toda a matéria existe como uma superposição de estados, como possibilidades que ainda não se manifestaram. Somente quando existe um observador, uma consciência olhando, essas possibilidades colapsam em uma realidade específica. Isso não é filosofia, é física quântica básica. O experimento da dupla fenda provou isso há quase 100 anos. Mas o que Cauchy entendeu é que você não precisa de um laboratório para que isso aconteça. Está acontecendo agora, neste exato momento, com cada pensamento que você tem, com cada emoção que sente. O campo eletromagnético gerado pelo seu coração e pelo seu cérebro age como esse observador, escolhendo, filtrando e moldando a realidade ao seu redor. E dependendo da frequência desse campo, dependendo de você estar em coerência ou em caos, você estará colapsando certas realidades e afastando outras. Agora, preste muita atenção, porque é aqui que a maioria se perde. Isso não é a lei da atração simplificada do jeito dos livros baratos de autoajuda. Não é sobre visualizar um carro e esperar que ele apareça na sua garagem. Trata-se de algo muito mais profundo e poderoso. Trata-se do fato de que o estado do seu campo bioeletromagnético está literalmente organizando a matéria ao seu redor, atraindo ou repelindo circunstâncias, pessoas, oportunidades e até influenciando sua própria biologia interna. Quando você está em um estado de coerência, quando seu coração e seu cérebro estão sincronizados, quando suas emoções e pensamentos estão alinhados, você gera um campo ordenado, harmônico e extremamente poderoso. E esse campo tem a capacidade de influenciar o ambiente de maneiras que a ciência tradicional só agora começa timidamente a admitir. Cauchy passou décadas ensinando técnicas específicas para alcançar essa coerência. Respiração consciente, meditação profunda, visualização dirigida. Mas não eram exercícios aleatórios, nem práticas místicas jogadas ao acaso. Cada técnica era desenhada para sincronizar o ritmo do coração com as ondas cerebrais, criando o que ele chamava de estado de ressonância quântica. Quando você atinge esse estado, algo muda. Não apenas na sua mente, mas no seu corpo físico, de forma mensurável e real. Seu sistema nervoso se acalma, seu sistema imunológico se fortalece, seus padrões de pensamento ficam mais claros e focados. E o mais importante, o seu campo eletromagnético se expande, se organiza, se torna mais potente. É nesse momento que você começa a ver mudanças na sua realidade externa que antes pareciam impossíveis. Mas claro, isso não interessava a ninguém lá em cima. Pense bem. Se as pessoas soubessem que têm esse poder, se entendessem que não precisam de remédio para cada doença, nem de sistemas externos para definirem o próprio bem-estar, se descobrissem que podem literalmente mudar a realidade a partir de dentro. O que aconteceria com todas as indústrias que lucram com a sua ignorância? O que aconteceria com a indústria farmacêutica? Com os sistemas de saúde que enriquecem às custas da sua doença crônica, com instituições que te mantêm acreditando que você é impotente, todas elas ruiriam. Por isso o trabalho de Cauchy foi atacado, ridicularizado, enterrado, não porque fosse falso, mas porque era verdadeiro demais. Porque um ser humano que conhece seu poder eletromagnético não precisa de salvadores externos, não precisa que lhe digam como viver, o que pensar, o que sentir. E isso sempre foi considerado perigoso para qualquer estrutura de poder. Agora, aqui está a pergunta que você deveria estar se fazendo. Por que nunca te ensinaram isso na escola? Por que nunca te falaram do seu campo eletromagnético, da coerência cardíaca, da capacidade da sua consciência de colapsar probabilidades quânticas? Por que tudo o que te ensinaram foi que você é um corpo mecânico em um universo indiferente? Agora preste atenção, porque eu vou te mostrar como você pode aumentar a sua vibração permanentemente. O que vou dizer não é comum.
e pode redefinir completamente a forma como você cria a própria realidade. Se você quer se tornar um verdadeiro ímã de abundância financeira, atrair relações mais conscientes ou despertar uma energia vital mais elevada, existe um caminho ancestral que ensina como aproveitar essas janelas raras de alinhamento para reprogramar sua realidade de dentro para fora. Esse passo a passo está no manual Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado. Nele, você encontra práticas claras para alinhar sua consciência, ativar seu campo vibracional e assumir o controle do que manifesta no mundo físico. Se algo dentro de você reconhece este momento como diferente, é porque ele é. O conhecimento já está acessível. O que define o resultado agora não é o universo, é sua escolha. Clique agora no primeiro link do comentário fixado para começar a mudar a sua realidade agora mesmo. E digo mais, é justamente aqui que a verdade começa a incomodar, porque quando você escolhe despertar, tudo aquilo que sempre foi escondido começa a fazer sentido. Você percebe que nada do que te ensinaram sobre seus limites foi inocente. Isso não foi um acidente, foi planejado. Porque a ignorância é a ferramenta de controle mais eficaz já inventada. Enquanto você acreditar que é pequeno, continuará agindo como alguém pequeno. Enquanto achar que sua mente e suas emoções não têm impacto real no mundo físico, continuará sendo escravo das circunstâncias. Mas no momento em que desperta, no momento em que entende quem você realmente é, tudo muda. Kushi não ensinava apenas teoria. Ele ensinava prática, e prática que funcionava. Trabalhou com centenas de pessoas, guiando-as por processos de cura que a medicina convencional dizia ser impossível. Cânceres desapareciam, doenças autoimunes se revertiam, depressões crônicas se dissolviam. Como? Não com milagres, mas com coerência, ensinando essas pessoas a gerar um campo eletromagnético tão organizado, tão coerente e tão poderoso, que o corpo físico não tinha outra opção a não ser se reorganizar de acordo com esse novo padrão. Porque aqui está o que a medicina moderna não quer que você perceba. Seu corpo não é uma máquina quebrada que precisa ser consertada de fora para dentro. Seu corpo é um reflexo do seu campo eletromagnético. Mude o campo e o corpo se reorganiza. É simples assim e, ao mesmo tempo, revolucionário. Mas não se engane, isso não é fácil. Não é sobre fazer uma meditação de 5 minutos e esperar que sua vida mude. Trata-se de compromisso profundo, constante, inabalável com sua própria coerência interna. Porque o mundo em que você vive foi projetado para te manter em caos, emocional, mental e energético. Cada notícia, cada propaganda, cada interação superficial está te empurrando para a desconexão, para a fragmentação do seu campo. E se você não estiver consciente disso, se não assumir o controle, será arrastado. Kushi sabia disso e por isso enfatizava disciplina, prática diária e atenção constante ao seu estado interno. Não porque fosse moralista, mas porque compreendia que o seu campo eletromagnético responde a cada pensamento, a cada emoção, a cada decisão que você toma. Se você vive em reatividade, se deixa levar pelo caos externo, seu campo será caótico. E um campo caótico colapsa realidades caóticas. Agora, deixe-me te levar mais fundo. Kushi também falava de algo para o qual a maioria das pessoas não está preparada. Responsabilidade total. Se você aceita que sua consciência está colapsando a realidade ao seu redor, se aceita que seu campo eletromagnético está organizando sua experiência, então precisa aceitar que tudo, absolutamente tudo, o que você vive, é um reflexo do seu estado interno. Não existem vítimas nesse jogo. Não existe má sorte. Não existe injustiça cósmica. Existem apenas padrões eletromagnéticos se manifestando. Isso soa duro, e é,
porque significa que você não pode continuar culpando seus pais, seu chefe, seu parceiro, a economia ou o governo. Significa que você precisa olhar para dentro e reconhecer que se sua vida está um caos, é porque seu campo está um caos. E essa verdade é tão desconfortável que a maioria prefere viver dentro da mentira de que são vítimas das circunstâncias. Mas aqui está o outro lado dessa moeda. Se você é responsável pelo seu caos, também é responsável pela sua grandeza. Se o seu campo pode colapsar doenças, também pode colapsar saúde. Se pode colapsar escassez, também pode colapsar abundância. Se pode colapsar solidão, também pode colapsar conexão. Tudo depende da sua coerência, do seu foco e da sua disciplina. Kushi demonstrou isso repetidas vezes, e o que mais assustou as instituições não foi o fato de ele ajudar algumas pessoas a se curarem. Foi o fato de ele capacitar essas pessoas a perceberem que não precisavam de mais ninguém, que o poder sempre esteve nelas. E um ser humano empoderado é um ser humano impossível de controlar. Então, o que você faz com essa informação? Joga fora porque parece radical demais, diferente demais do que te ensinaram? Ou tem coragem de explorá-la, testá-la e ver com os próprios olhos se realmente funciona? Porque aqui está a verdade mais brutal de todas. Não importa se você acredita em mim ou não. Não importa se acredita em Kushi ou não. O que importa é se você está disposto a experimentar por conta própria. Porque conhecimento sem experiência não significa nada. É apenas mais uma ideia jogada na sua coleção de crenças. Mas se você decidir testar, se decidir começar a prestar atenção ao seu estado interno, à sua respiração, à coerência entre seu coração e sua mente, começará a notar mudanças, pequenas no início, sutis. Uma sincronicidade aqui, uma oportunidade inesperada ali. E depois, se continuar, as mudanças se tornam impossíveis de ignorar. A respiração consciente é o primeiro passo. Parece simples, quase tolo, mas não é. Cada vez que você respira profundamente, cada vez que leva sua atenção à expansão e contração do seu peito, você começa a sincronizar seu sistema nervoso. Você sai do modo de sobrevivência, daquela corrente constante de cortisol e adrenalina, e entra em um estado de calma. E a partir da calma, seu campo eletromagnético se reorganiza. Kushi ensinava uma técnica específica. Inspirar por 5 segundos, segurar por 5, expirar por 5 e segurar por 5. Um ciclo completo de 20 segundos, repetido por 10 minutos todos os dias. Apenas com isso, sua variabilidade cardíaca melhora, sua coerência aumenta e seu campo começa a se transformar. Parece simples demais? Experimente por 30 dias e depois me conte. A visualização é o segundo passo, mas não aquela visualização superficial de apenas imaginar coisas bonitas. Kushi falava de visualização quântica, de sentir no corpo a realidade que você quer colapsar, como se ela já estivesse aqui. Não se trata de imaginar, trata-se de encarnar. Porque o seu campo eletromagnético não responde a pensamentos abstratos. Ele responde à emoção coerente que você gera quando realmente sente algo. Quando você fecha os olhos e consegue sentir gratidão, paz e plenitude pelo que deseja manifestar, como se já fosse real, o seu campo se reorganiza para coincidir com essa frequência. E é a partir dessa frequência que você começa a colapsar probabilidades que antes sequer existiam no seu radar. E então vem a meditação. Não a meditação romântica de fugir do mundo, mas a meditação de observar seu mundo interno sem julgamento. Kushi ensinava que a maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo a estímulos externos sem perceber os padrões internos que as dominam. Medo, raiva, ansiedade, carência. Cada um desses estados gera campos eletromagnéticos específicos.
e esses campos colapsam realidades específicas. Se você vive com medo, colapsará as circunstâncias que confirmam esse medo. Se vive em escassez, colapsará mais escassez. É um ciclo vicioso que só se rompe quando você se torna consciente dele. E a meditação é a ferramenta dessa consciência. Bastarão 10 minutos por dia. Observar seus pensamentos, observar suas emoções, sem se agarrar a elas, apenas notando. Nesse espaço de observação, você começa a se desidentificar dos padrões automáticos e, a partir daí, pode escolher conscientemente qual campo deseja gerar. Mas aqui está o que ninguém te diz. Esse processo não é linear. Você não vai meditar por uma semana e despertar como um mestre quântico. Haverá dias em que seu campo será caótico. Dias em que parecerá que nada funciona. Dias em que você vai querer desistir. E é exatamente aí que se separa quem realmente quer mudar de quem só quer se sentir bem por alguns instantes. Porque coerência não é um destino, é uma prática. Uma escolha feita todos os dias, a cada hora, a cada momento. E os resultados nem sempre são imediatos, mas são inevitáveis. Porque a física quântica não faz exceções. Se você muda seu campo, muda sua realidade. Isso é uma lei, não uma sugestão. Kushi sabia disso, e por isso seu método era radical. Ele não estava interessado em consolar ninguém, estava interessado em libertar. E a liberdade dói, porque significa largar todas as desculpas, todos os contos que você construiu para justificar sua vida como ela é. Significa olhar no espelho e reconhecer que se está preso no mesmo lugar, é porque vem colapsando as mesmas probabilidades repetidas vezes. Isso exige coragem, mais coragem do que a maioria tem. Mas se você se estiver disposto a assumir responsabilidade total, então não há limites para o que pode criar, porque no nível quântico tudo é possível. Só precisa do campo eletromagnético adequado para colapsar essa possibilidade na sua experiência. E aí está, a história que não queriam que você ouvisse, o conhecimento que enterraram, o poder que te negaram. O Dr. Amish Kushi não era um charlatão, era um pioneiro. E o que ele ensinava não era fantasia, era ciência quântica aplicada à vida humana. A sua consciência é um campo. Esse campo colapsa realidades. E se você aprender a dominá-lo, se aprender a gerar coerência, poderá colapsar qualquer realidade que escolher. Saúde, abundância, conexão, propósito. Tudo já está disponível no campo quântico, esperando que sua consciência selecione. A questão não é se isso é possível. A questão é, você está disposto a fazer o trabalho necessário para provar isso a si mesmo? Porque ninguém pode fazer isso por você. Esse é o seu poder, a sua responsabilidade, a sua vida. O que você vai colapsar hoje? Tudo está disponível no campo quântico, apenas esperando que a sua consciência o selecione. A pergunta não é se isso é possível. A pergunta é se você está disposto a fazer o trabalho necessário para provar isso a si mesmo, porque ninguém mais pode fazer isso por você. Este é o seu poder, a sua responsabilidade, a sua vida. O que você vai colapsar hoje? Mas antes de seguir adiante, deixe-me te alertar. Esse conhecimento cobra um preço. Uma vez que você sabe, uma vez que realmente entende, já não existe caminho de volta. Você não pode continuar jogando o jogo da vítima, não pode seguir culpando as circunstâncias, não pode se esconder atrás de desculpas, porque você saberá no fundo do seu ser que tudo o que experimenta é um reflexo direto do seu estado eletromagnético interno. E essa verdade pode ser libertadora ou aterrorizante, dependendo do quanto você está disposto a ser honesto consigo mesmo. A maioria das pessoas prefere viver na inconsciência porque é mais confortável. É mais fácil culpar o governo, a economia, a má sorte, do que admitir que sua vida é exatamente o resultado dos campos que você mesmo gerou por anos.
Kushi entendia isso melhor do que ninguém. Por isso, suas ensinanças não eram para qualquer um. Não porque fosse elitista, mas porque sabia que a maioria simplesmente não tem estômago para encarar essa verdade. Ele trabalhava apenas com aqueles realmente desesperados, pessoas que haviam tocado o fundo do poço, que já não tinham mais nada a perder e que, por isso, estavam dispostas a fazer tudo o que fosse necessário. Essas eram as pessoas que aceitavam olhar seus padrões mais sombrios, confrontar suas crenças mais profundas, desmontar as estruturas mentais que as haviam mantido presas durante décadas. E quando faziam isso, quando se comprometiam de verdade com o processo, os resultados eram inegáveis. Pessoas com doenças terminais que se recuperavam por completo. Pessoas quebradas financeiramente que, de repente, encontravam oportunidades que pareciam cair do céu. Pessoas que passaram anos na solidão e, de repente, atraíam relações profundas e significativas. Acaso? Não existe acaso. Existe apenas causalidade eletromagnética. O seu campo atrai aquilo que vibra na mesma frequência que ele. Se você vibra medo, atrai circunstâncias que lhe dão mais motivos para ter medo. Se vibra escassez, atrai mais escassez. Se vibra doença, seu corpo responde com ainda mais doença. Mas se conseguir mudar essa vibração, se conseguir gerar coerência em meio ao caos, então tudo muda. E não estou falando de mudanças sutis que podem ser atribuídas à sorte. Estou falando de mudanças radicais, impossíveis de ignorar, que desafiam qualquer explicação convencional. Foi isso que Kushi documentou repetidas vezes, e foi isso que as instituições não podiam permitir que se espalhasse. Agora pense na sua própria vida. Pense nos padrões que se repetem continuamente. As mesmas dinâmicas nos relacionamentos, os mesmos problemas financeiros, os mesmos bloqueios criativos, as mesmas doenças recorrentes. Você realmente acredita que isso é azar? Ou é possível que esteja preso em um padrão eletromagnético, gerando o mesmo campo repetidas vezes, colapsando as mesmas realidades de novo e de novo? A maioria vive em um loop, repetindo ciclos a vida inteira, sem perceber que é ela própria quem mantém o loop ativo, não porque seja burra, mas porque ninguém ensinou como isso realmente funciona. Ninguém disse que você tem um campo eletromagnético. Ninguém explicou que esse campo é programável, modificável, treinável. Kushi dedicou sua vida a ensinar justamente isso, que você não está preso, que pode sair do ciclo a qualquer momento se estiver disposto a realizar o trabalho interno. E esse trabalho não é complexo, mas exige constância. Exige que você pare de viver no piloto automático e comece a se tornar consciente de cada pensamento, de cada emoção, de cada reação. Porque cada um desses instantes está gerando um campo, e esse campo está colapsando o seu próximo momento. Se você vive em reatividade, se permite que circunstâncias externas determinem o seu estado interno, então você está entregando o seu poder nas mãos do mundo e não há como criar nada a partir disso. Você está permitindo que o mundo externo programe o seu campo e, portanto, programe a sua realidade. Mas se você assume o controle, se decide conscientemente qual campo vai gerar independentemente do que esteja acontecendo lá fora, então você recupera seu poder. E a partir desse lugar de poder, pode criar qualquer coisa. Deixe-me te dar um exemplo concreto. Imagine que você está passando por uma crise financeira. A resposta normal seria entrar em pânico, ansiedade, estresse, sentir-se preso, sem saída. E a partir desse estado, o seu campo eletromagnético se ajusta à frequência do medo e da escassez. E o que um campo assim colapsa? Mais situações que confirmam esse medo e essa escassez. Você perde uma oportunidade, aparece um gasto inesperado, as coisas pioram. Não porque o universo esteja contra você, mas porque o seu campo está atraindo exatamente aquilo que está emitindo.
Agora imagine que, em vez de reagir com medo, você decide conscientemente gerar um campo de confiança e abundância. Não fingindo que o problema não existe, mas reconhecendo a situação e escolhendo um estado interno diferente apesar dela. Você respira profundamente, entra em coerência, visualiza a solução como se já estivesse presente, sente a gratidão desse resultado futuro no seu corpo agora. A partir desse estado, o seu campo muda. E quando o campo muda, as probabilidades que colapsam também mudam. De repente, você recebe uma ligação inesperada, surge uma oportunidade que você não viu chegando. Alguém te conecta à pessoa certa. Magia? Não. Física quântica. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não consegue sustentar esse estado coerente por tempo suficiente para que os resultados se manifestem. Tentam por um dia, talvez 2, e quando não veem mudanças imediatas, voltam ao padrão antigo, e esse é o erro. Porque mudar sua realidade não é um evento isolado, é um processo. É como ir à academia. Você não treina um dia e espera ter o corpo dos sonhos. Você vai consistentemente por semanas, meses, até que os resultados finalmente aparecem. O mesmo ocorre com o seu campo eletromagnético. É preciso treiná-lo dia após dia, até que o novo padrão se torne sua configuração padrão. Isso exige paciência, disciplina e, acima de tudo, fé. Não fé cega em algo externo, mas fé no processo, fé na física quântica, fé na sua própria capacidade de gerar coerência. Kushi enfatizava isso o tempo todo. Ele dizia que o maior obstáculo não era a técnica, era a inconsistência. As pessoas o procuravam esperando um milagre rápido, uma solução instantânea, e quando ele dizia que deveriam praticar todos os dias por meses, muitos desistiam. Queriam resultados sem trabalho, transformação sem compromisso, mas não funciona assim. Seu campo eletromagnético foi programado durante décadas. Todos os seus traumas, crenças limitantes e medos estão gravados ali. Eles não vão desaparecer com uma única meditação. Você precisa reprogramar ativa e conscientemente, dia após dia, até que os padrões antigos se dissolvam e os novos se solidifiquem. Sim, é difícil. Sim, exige esforço. Mas é infinitamente menos difícil do que viver a vida inteira preso nas mesmas limitações, nas mesmas doenças, na mesma escassez. Agora, vamos falar sobre algo que Kushi descobriu e que poucas pessoas realmente compreendem: a importância do coração. A ciência convencional vai te dizer que o cérebro é o órgão mais importante, que toda a sua vida é controlada pelos seus pensamentos. Mas Kushi demonstrou que isso é apenas parte da história. O coração gera um campo eletromagnético muito mais poderoso que o cérebro, aproximadamente 60 vezes mais forte em amplitude elétrica e 5.000 vezes mais forte em amplitude magnética. E esse campo não afeta apenas seu próprio corpo. Ele afeta pessoas, ambientes e circunstâncias à sua volta. Quando o seu coração está em coerência, quando você sente emoções elevadas como gratidão, amor e compaixão, você está gerando o campo mais poderoso que existe. E é a partir desse campo que os colapsos quânticos se tornam completamente diferentes dos que surgem do medo ou da raiva. Por isso, Kushi ensinava que a chave não está apenas em mudar os pensamentos, está em mudar os sentimentos. Você pode pensar positivo o quanto quiser, mas se o seu coração está carregado de ressentimento, medo ou tristeza, o seu campo continuará colapsando realidades negativas. O coração é quem manda. O coração é o maestro da orquestra. E quando você aprende a gerar coerência cardíaca, quando aprende a sentir emoções elevadas de forma consistente, sua vida muda de maneiras que você jamais imaginou, porque você passa a operar a partir do campo mais poderoso que um ser humano é capaz de gerar.
E esse campo tem a capacidade de reorganizar a matéria ao seu redor de formas que desafiam qualquer lógica. Aqui está o que você precisa entender. Você não está tentando manifestar coisas a partir da falta. Você não está tentando atrair algo que não tem. Você está tentando colapsar uma probabilidade que já existe no campo quântico. Tudo o que você deseja já existe como possibilidade. Saúde perfeita, abundância financeira, relações extraordinárias, propósito de vida. Tudo está ali, no campo de potencial infinito. A única coisa que você precisa é do campo eletromagnético adequado para selecionar essa probabilidade e trazê-la para a sua realidade tridimensional. E esse campo nasce de um estado interno específico: coerência, elevação emocional, clareza mental. Quando você está nesse estado, você não está desejando. Você está sendo. Você não está tentando atrair saúde. Você é saúde. Você não está tentando atrair abundância. Você é abundância. E desse estado de ser, o universo não tem outra opção além de refletir essa realidade de volta para você. Kushi trabalhou com pessoas em estado terminal que compreenderam isso. Elas pararam de lutar contra a doença e começaram a encarnar a saúde. Não visualizavam estar saudáveis no futuro, elas sentiam a saúde no presente, e seus corpos respondiam. Tumores que encolhiam sem tratamento, sistemas imunológicos que se fortaleciam contra todos os prognósticos, energia voltando quando os médicos diziam que era impossível. Como? Porque essas pessoas mudaram o campo eletromagnético delas. E quando o campo muda, o corpo não tem escolha senão se reorganizar de acordo com esse novo padrão. O seu DNA responde ao seu campo eletromagnético. Suas células respondem ao seu campo eletromagnético. A sua realidade externa responde ao seu campo eletromagnético. Tudo está conectado. Tudo é energia em diferentes frequências e você tem controle sobre qual frequência decide gerar. Mas escute com atenção, isso não é um jogo para os fracos, não é para quem busca atalhos, não é para quem quer uma pílula mágica. Este é um caminho para aqueles que estão dispostos a assumir responsabilidade total, para aqueles que estão dispostos a fazer o trabalho interno mais árduo de suas vidas, para aqueles que estão dispostos a confrontar cada crença limitante, cada trauma enterrado, cada padrão autodestrutivo, porque tudo isso está no seu campo e até que seja limpo e transformado, continuará colapsando as mesmas realidades de sempre. Kushi não prometia facilidade, ele prometia resultados. E esses resultados só chegavam para aqueles que se comprometiam completamente com o processo. Então, aqui está a sua encruzilhada. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, acreditando que é vítima das circunstâncias, esperando que algo externo mude para que sua vida melhore. Ou você pode aceitar a verdade que Kushi ensinou, a verdade que tentaram enterrar, a verdade que muda absolutamente tudo. Você é um campo eletromagnético consciente, com a capacidade de colapsar realidades. E se aprender a dominar esse campo, não existe limite para o que você pode criar. A decisão é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Este é o seu poder, sua responsabilidade, sua vida. Essa foi a mensagem de hoje. Nos vemos no próximo despertar.